Este é um problema de demonstração interessante, porque aparentemente é um problema muito complicado, mas na verdade pode ser resolvido através de fatos muito simples ou fatos muito básicos. No caso, o que eu vou usar para resolver esse problema é essencialmente congruência de triângulos. A ideia que eu vou utilizar é construir triângulos isósceles de modo a me fornecer triângulos congruentes convenientes. Bom, o problema é o seguinte, né? É dado um triângulo ABC, o ângulo em B mede 80 graus, a partir do ponto A é traçada uma semirreta que divide o ângulo A em duas partes, uma de 40 graus, outra de 20 graus. A partir do ponto C é traçada uma bissetriz externa, que encontra a primeira semirreta no ponto D. E o problema consiste em demonstrar que o triângulo BFD é isósceles. Um problema de demonstração. Bem, o primeiro impulso que temos é verificar que ângulos estão ocorrendo na figura. Bom, em primeiro lugar, se esse ângulo mede 80 graus e este ângulo inteiro mede 40 mais 20, 60 graus, 80 mais 60 são 140. 140 para 180, 40 graus. Então, a primeira conclusão que a gente pode tirar é que o ângulo em C mede 40 graus. Bom, se o ângulo em C mede 40 graus, o ângulo externo de vértice C mede 180 menos 40, mede 140 graus. Como esta semirreta pontilhada é uma bissetriz, temos 70 graus de um lado, 70 graus do outro. Muito bem. Outra coisa, se esse ângulo mede 80 e este 40, 80 mais 40 são 120. 120 graus para 180 graus, faltam 60 graus. E, portanto, este ângulo aqui fora também mede 60 graus, porque ângulos opostos pelo vértice são congruentes e, portanto, têm mesma medida. Certo. Se esse ângulo mede 60, esse aqui fora irá medir 120, mas não precisamos assinalar isso, né? Fica indicado, fica subentendido. Bom, agora é que vem a parte mais, digamos assim, difícil do problema, que é o traçado de linhas. Em primeiro lugar, eu vou traçar a partir do ponto F uma linha que vai deste ponto até o segmento AB, de modo a formar um ângulo de 20 graus com o lado FB. Vamos assinalar esse ponto com a letra E. Tá? Então, algo mais ou menos assim. Esse ângulo aqui, eu tracei, né, essa linha de modo a formar um ângulo de 20 graus com o lado FB. Se esse ângulo é 20 e este é 80, esse ângulo que fica formado aqui mede obrigatoriamente 80 graus também, e portanto o triângulo BEF é um triângulo isósceles. Então, o lado FB é igual ao lado FE. Bom, outra coisa, se esse ângulo é 20 graus e este ângulo inteiro é 60, então temos aqui um ângulo de 40 graus e, portanto, o triângulo EAF é também isósceles. Então, o segmento EF
é igual ao segmento EA. Bom, agora, a partir do ponto F, eu vou traçar uma segunda linha. Desta vez, a linha irá do ponto F até o lado AC, de modo a formar um ângulo de 20 graus com o segmento FA. Então a linha FG foi traçada de modo a formar um ângulo de 20 graus com o segmento FA. Por que eu tracei essa linha? Porque assim eu ganho um novo triângulo isósceles, AGF. Então esse lado AG é igual ao lado FG. A nossa terceira linha é esta que liga o ponto E e o ponto G. Bem, o que eu ganho com o traçado dessa linha? Eu ganho dois triângulos congruentes. O triângulo EAG e o triângulo EGF são congruentes. Podemos escrever assim: triângulo EAG é congruente ao triângulo EGF. E por que eles são congruentes? Pelo caso LLL, lado, lado, lado. Observemos que o lado EA é igual ao lado EF, o lado AG é igual ao lado GF, e por fim o lado EG é comum aos dois triângulos. Ok. Voltando aqui, se esse ângulo de cima é 80 graus, este ângulo inteiro que fica aqui fora é igual a 100 graus. Como esses dois triângulos são congruentes, cada uma dessas partes mede 50 graus. Se este ângulo mede 50 e esse ângulo inteiro mede 60, esse terceiro ângulo tem que medir 70 graus. E pela congruência dos dois triângulos, esse ângulo adjacente também mede 70 graus. 70 mais 70, 140, 140 para 180, faltam 40 graus. E com isso a gente percebe um novo triângulo isósceles na figura, FGC. Portanto, o lado FG é igual ao lado FC. E agora é possível observar uma nova congruência de triângulos. Observe que o triângulo EAG é congruente ao triângulo FCD. Pelo caso ângulo, lado, ângulo. Né? Observe aqui o ângulo de 60 graus, cruzinha vermelha, ângulo de 70 graus. Aqui, um ângulo de 60 graus, cruzinha vermelha, ângulo de 70 graus. Então, pelo caso ângulo, lado, ângulo, ângulo, lado, ângulo, esses dois triângulos, triângulo EAG e triângulo FCD, são congruentes. Se são congruentes, o lado oposto ao ângulo de 70 graus, EA, é igual ao lado oposto ao ângulo de 70 graus no triângulo FCD. Portanto, o lado EA, oposto a 70 graus, é igual ao lado FD, oposto a 70 graus, que será então também marcado com esta bolinha vermelha aqui, né? Lado EA é igual ao lado FD pela congruência desses dois triângulos.
E está demonstrado o que queríamos, né? O triângulo BFD é realmente isósceles, como queríamos demonstrar.